Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Estamos com um técnico eleito o melhor do Mato Grosso do Sul na última temporada do Campeonato Estadual, Douglas Ricardo, que vai seguir o trabalho por mais uma temporada no Azulão do Vale. Douglas, primeiramente, bom dia. Mais uma vez, é um imenso prazer tê-lo aqui na Rádio Futebol na Canela do Giro Esportivo. Tudo bem? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí do Futebol na Canela. É um prazer aí estar falando com vocês aí novamente. Ô Douglas, antes da primeira pergunta, obviamente, sobre o Ivinhema, como é que você se vê mais uma vez eleito o melhor técnico do estado no último ano? A gente fica feliz, né? Mas é um conjunto, né? De toda a comissão, um trabalho de toda a comissão técnica, dos atletas, diretoria nossa que é fantástica. Então é um conjunto e eu acabei sendo premiado, mas melhor acho que foi para todos nós, não acho isso individual, não. Sozinho ninguém consegue nada. E eu sei muito bem disso. A nossa comissão aí trabalha muito, todos. Ô Douglas, eu conversei com o presidente Riquelme antes da atualização da CBF, antes das vagas, né? E o presidente João Riquelme, ao eu questioná-lo, falei, presidente, provavelmente teremos mais vagas aí, principalmente no tocante à Série D. Porque o que vai nos dar visibilidade, calendário, é o Campeonato Brasileiro, Douglas. Não sei o que você pensa a respeito. Você que foi um jogador fora daqui, inclusive, emprego, calendário para vocês como comissão técnica, jogadores, enfim. E ele falou para mim, Thiago, se porventura essa vaga surgir, o nosso interesse é jogar. Mas nos últimos dias a gente ouviu muita coisa de bastidor. Inclusive eu perguntei a ele, falei, presidente, tem um bastidor que o Ivinhema pode desistir para o Pantanal jogar. Ele falou, não, isso não procede. Na última sexta-feira vocês se reuniram e bateram o martelo. Qual foi a decisão, Douglas? Esses bastidores aí do futebol, né? Você sabe que melhor que eu, que isso tem muito. Vou falar da minha posição desde o início, que minha posição era a seguinte: se o Ivinhema cedesse, vou usar essa palavra, cedesse a vaga para qualquer outra equipe, eu não iria estar participando disso. Mas no mesmo momento, pode ter certeza que eu iria entregar meu cargo. Porque eu acho que a gente deve isso para a nossa cidade, para o nosso torcedor. Se nós temos direito, se o direito é nosso, nós conquistamos dentro do campo, não tem por que a gente não disputar. E a nossa diretoria sempre foi firme. Vamos disputar, sempre com a nossa organização, pezinho no chão, mas nós temos o direito de disputar, nós vamos disputar. Nós temos que honrar a nossa cidade, a nossa torcida, o nosso time. E ninguém aqui pensa diferente, não. Tá aí, ó, palavras fortes do técnico Douglas Ricardo, que ameaçou entregar o cargo caso isso acontecesse. Odair Martimiano, sua primeira pergunta para o Douglas. Douglas, bom dia, prazer tê-lo aqui. Em primeiro lugar, elogiar, né, essa atitude. Não esperava outra coisa sua, não, tá? Eu esperava essa posição, porque eu não conheço tão a fundo, mas eu sei da sua maneira de agir, então eu não esperava outra coisa, não. Porque você briga tanto para chegar, e quando você abrir mão, ficaria muito feio para a cidade. Então, em primeiro lugar, parabéns. Segundo, eu falo o seguinte, Douglas, sempre que quando um time nosso chega e tem a cota da Copa do Brasil e a vaga na Série D, muita gente pensa lá na Série D e esquece o estadual. E eu penso diferente. Eu pensaria primeiro no estadual para depois pensar a Copa do Brasil e Série D, porque o estadual vai me dar vaga para a Série D do ano que vem, da Copa do Brasil do ano que vem. Qual que é o seu pensamento, não só o seu, mas da diretoria do Ivinhema? Bom dia, Odair. Prazer em estar falando com você. Você disse tudo, né? A gente tem que ir passo a passo. E nós temos que montar uma equipe forte, como estamos montando para o estadual. Vai ser um estadual, eu sei, muito difícil. A gente acompanha aí. As equipes vêm forte, mas o Ivinhema também está se preparando bem. Então, passo a passo, pensar no estadual. A gente tem que ser forte no estadual. E quando for a semana do jogo da Copa do Brasil, claro, a gente vai saber, vai ter o sorteio antes, pensar também, se planejar. Mas o estadual é fundamental. E quando lá na frente, quando acabar o estadual, aí a gente vai pensar na Série B, claro.
o pensamento também de vencer. Eu acho que eu acompanho, principalmente esse ano, e acompanhei alguns jogos da Série D, e nós aqui do Mato Grosso do Sul, nós temos que parar com esse negócio de já entrar, parece que tem menos adversário. Eu acompanhei alguns jogos aí e vi adversários bem montados, equipes boas, bons times, mas também não tem nada demais, não. Nós podemos encarar e vencê-los, sim. Agora, se a gente entrar com medo, achar que não tem condições de vencê-los, aí fica difícil. Então, a gente tem que se planejar com organização, mas sempre entrar em busca de vitória, em busca de vencer, confiar. O mental nosso tem que ser mais forte. Eu acho que o nosso mental, a gente entra nessas competições nacionais aí muito fraco. E se preparar melhor. Por exemplo, na Copa do Brasil, eu acompanhei Caxias e o DAC. Foi uma semana muito difícil para o DAC, porque eles foram jogar no domingo em Costa Rica, teve o desgaste do jogo, desgaste da viagem, que é imenso, e na quarta teve que jogar o jogo da Copa do Brasil. Isso aí a gente tem que se planejar melhor. Eu acho que a equipe que for jogar a Copa do Brasil não pode ter uma viagem longa assim antes. É uma situação que eu já falei com a minha diretoria, já pedi, porque nós estamos representando o Estado. O Estado também tem que entender. Aquilo lá eu tenho certeza que prejudicou muito o DAC. Eu vi o jogo e o jogador estava sem força para reagir. Pelo desgaste da viagem, eu acho que foi fundamental para a derrota do DAC, no qual a gente torce para o time que representa o Estado. Eu acho que não iria ser bom só para o DAC se vencesse. Seria bom para o Estado todo, para todos nós. Nós estamos conversando com o técnico do Ivinhema, Douglas Ricardo. Gilmar Matos, sua pergunta. Bom dia, Douglas. Bom dia ao Dair também, ao Thiago, que é a minha primeira participação. E eu vou sair logo em seguida, às 11h20 eu tenho compromisso. Mas e por isso eu vou colocar duas perguntas para você, Douglas. A primeira é: o que prejudica mais o Ivinhema? A logística, por ser uma cidade que é longe, né, das outras, é muito distante, Ivinhema, Corumbá e Costa Rica, eu acho que são as cidades assim, que, em termos de distâncias, mais prejudicadas durante o campeonato estadual. E a outra os jogadores que foram vice-campeão estadual, já tem algum acertado? Como que está a montagem do elenco? Bom dia, Gilmar. Gilmar, um prazer estar falando com você. A questão da logística nossa, tem vários clubes também na região nossa aqui, né? No caso do DAC, Naviraí, Águia. Claro, quando você tem uma viagem para Costa Rica, Corumbá, do outro lado do estado, prejudica um pouco, claro, mas é difícil para eles também. Mas isso é uma coisa que a gente já aprendeu a conviver. A respeito à nossa montagem da equipe, sim, nós temos alguns jogadores. Não é o mesmo elenco, claro que a gente procura sempre mudar, busca melhorar, mas alguns jogadores já estão acertados sim com o Ivinhema. É uma situação que o Alex Cruz está à frente disso. Claro que todo jogador que vem tem que ter a minha aprovação também, mas parte de negociação é diretamente com o Alex Cruz. A direção já passou o que ele pode fazer, o que ele não pode, e é ele que cuida dessa parte aí. Mensagem do ouvinte para você, Douglas. O técnico Thiago Lopes, ex-comercial e ex-coxim. Bom dia, irmão, na audiência dos amigos. Um grande abraço ao Douglas, um dos melhores técnicos que já joguei contra. O Renê Rodrigues. Um abraço, professor Douglas, campeão no Corumbaense em 2017. Douglas avançou em 2018 com o Corumbaense na Copa do Brasil, eliminando o Asa. Verdade, Renê. O Ângelo Araújo. Douglas, o time do Ivinhema será uma base desse ano ou serão contratados outros jogadores para o elenco? O Douglas meio que já respondeu mais ou menos isso, mas muita gente não se atentou, né, Douglas? Que além do campeonato estadual, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, que está confirmada a participação do Ivinhema, a Copa Centro-Oeste é grupos, né? Não é mata-mata como era a Copa Verde. Ou seja, o elenco vai ter que ser mais quantitativo e também mais qualificado, né? Isso, Thiago. Principalmente qualidade. Nós temos que ter um elenco equilibrado, né? Um abraço a todo o pessoal aí que mandou mensagem aí, principalmente ao Renê, né? Amigo lá de Corumbá. E lembrando lá do Corumbaense, um jogo que nós passamos de fase da Copa do Brasil. Acho que foi um dos melhores jogos que eu dirigi uma equipe. Conseguimos vencer por 1-0. A gente teve bola na trave, jogamos muito
aquele jogo, e o gol saiu praticamente no último minuto, foi uma emoção muito grande. Imagine só no último minuto sair um gol da classificação, como que estava o Arthur Marinho, né? Foi uma festa maravilhosa. Boas lembranças que a gente tem. Um abraço ao Reni e a todo o pessoal lá de Corumbá. Gilmar, antes de você sair, mais uma pergunta para o Douglas, por favor. Douglas, você sempre foi um crítico e a gente colabora e assina embaixo sobre os gramados do Mato Grosso do Sul. Isso atrapalha muito a tua equipe que gosta de jogar com a bola, de ter a posse de bola? Ô, Gilmar, obrigado por essa pergunta. Até um dia eu acho que eu respondi, foi para alguns de vocês, e eu acho que da maneira que eu respondi parecia que eu estava respondendo a vocês, mas não era nada disso. Acho que foi aqui da UANA que eu reclamei muito do gramado, e eu disse que nem o Guardiola conseguia fazer o time dele jogar, mas foi no calor do jogo, não era uma má resposta para vocês, não era essa a minha intenção, e sim criticar o gramado, porque se a gente quer melhorar o futebol, o primeiro passo é melhorar os gramados, né? E eu acompanhei alguns jogos do Aquidauana agora na segunda divisão, me parece que melhorou já bem. Melhorou muito, viu? Então, e naquela oportunidade realmente estava horroroso. E a gente até, se não me engano, empatamos o jogo, e aí começa aquele negócio de ligação direta, não é isso que a gente gosta, mas às vezes é impossível você sair jogando com um gramado tão ruim, porque o adversário vai te pressionar, vai subir a marcação, e com um gramado ruim, a tendência é você perder a bola e sofrer, dar chance de gols para os adversários. Então é uma situação que a gente tem que melhorar, sim, os gramados do Mato Grosso do Sul, e pedir desculpa a vocês, que naquela época não foi minha intenção querer responder vocês, e sim dar uma má resposta a vocês, não era isso a minha intenção, e sim falar do gramado, que a gente tem que melhorar os gramados. Nós temos gramados bons, aqui em Viema é excelente, o do Águia é muito bom, Costa Rica, bom, acho que o Corumbá me parece que melhorou, então a gente todos tem que estar procurando melhorar os gramados para a gente ter um nível de jogo melhor das equipes, a própria torcida tá vendo, e o nosso futebol está evoluindo, é isso que a gente tem que procurar fazer. Ô Douglas, primeiro que tá tudo certo, foi para nós mesmos, só que a gente tava em outro CNPJ, como diz o outro, a gente tava fazendo jogo... Você, fanfarrão, que causa essas confusões. Você. A gente tava na TV Federação, Douglas, eu vou falar por mim, tá? Eu odeio ligação direta, cara, odeio bola longa, odeio, eu acho uma pobreza, e te conhecendo, e a pergunta foi exatamente por conta disso, que você não é a ideia tua, essa bola quebrada, essa bola longa, claro que pontualmente isso ocorre dentro do jogo, né, natural. E realmente naquele empate 2-2 com o Aquidauanense na abertura do campeonato foi colossalmente o número de levantamentos na área, né, Douglas? Isso são situações do jogo, e não é a maneira que a gente trabalha também, né? Vocês conhecem a maneira que a gente gosta de trabalhar, só que são situações no jogo que acabam acontecendo, até o próprio atleta fica sem confiança às vezes de sair, porque o campo é ruim, não dá, joga longa, mas não é a maneira que a gente trabalha, só que acabou acontecendo no jogo, né? E com certeza isso aí é devido ao gramado. Claro que tem coisas também que é o nosso trabalho, que nós temos que melhorar, a gente não pode também tudo dar desculpa de gramado, né? Não é isso, mas realmente o gramado naquela época do Aquidauana estava muito ruim. E quando a gente fala do gramado de Aquidauana, não é da cidade de Aquidauana. Algumas pessoas ficam bravas. Não, a cidade de Aquidauana é maravilhosa. Nosso Pantanal aí, uma cidade linda, maravilhosa, não é nada disso. Só o gramado pode ser de Aquidauana, aqui de Viema, qualquer lugar. Se tiver ruim, a gente tem que falar para melhorar. Se nós não reclamarmos, não vamos conseguir melhorar nunca. Né? Ô, Gilmar, você vai voltar mais tarde, Gilmar? Tiago, é bem provável que depois das 11h50 eu estarei de volta. Tá? Um abraço aí ao Douglas, um abraço ao Dair, a você. E muito legal, Douglas, porque foi para nossa equipe mesmo aquela vez e nós estávamos aqui no estádio Mário José Pena de Souza. Não sei se o gramado vai continuar bom, mas o gramado da Série B estava muito bom do Noroeste, né, do Mário Pinto. Agora, aqui é complicado. Eu sou de Aquidauana e é complicado, porque lá se joga amador, se joga veterano, e o gramado não aguenta, né? Infelizmente. Valeu, Gilmar. Daqui a pouco tá de volta. Ô, Douglas, você é um homem de fé, Douglas? Sim, acredito muito em Jesus Cristo. O Paulo Bento é um homem de muita fé. Ele acorda de madrugada, ele é operariano.
Então, durante o campeonato todo, ele acordava de madrugada para rezar pelos jogadores. O Iviema tinha enfiado 4 aqui em Campo Grande, a Portuguesa, e ele não via, a não ser pela oração, o jeito de parar o Iviema. E ele orou muito pro professor da Lastra conseguir parar o Iviema e acabou que na final conseguiu. E ele manda um abraço a você e pergunta sobre Michel e o Bugarim. O Bugarim, ontem o Moresco acabou falando que o Bugarim está voltando, né, do Aquidauana para o Iviema. E a situação do Michel, Douglas? Sim, é verdade, o Bugarim está voltando para nós, né, fazendo trabalhar novamente com nós. O Michel, ele tem contrato com a equipe de Goiás, eu não esqueci qual equipe que é. Eles subiram, o time foi para a Série B, subiu e acabou renovando o contrato lá. Um jogador que a gente gostaria muito de contar, mas acredito que para o próximo ano ainda vai ser possível. Odair Martimiano, mais uma pergunta. Voltando nessa questão de estádio, Douglas, a gente sabe que o estádio de vocês é um estádio bem grande, né? Fácil de jogar, gramado muito bom. Mas eu sei que não é do seu, não faz parte do técnico, mas você poderia nos adiantar como está a situação do estádio para o estadual, em questão de laudos, de como está? Odair, essa questão do laudo, nosso secretário, que é o Cabelo, está à frente disso, já está providenciando, já está nessa correria há algum tempo. Nosso estádio aqui terminou a reforma, foi reformado, está muito bonito, está lindo. Creio eu que nós não vamos ter problema quanto a isso, não, porque todas as providências aí estão sendo tomadas pelo nosso secretário Cabelo. Tem um ajuste para a Copa do Brasil, né, Douglas? Tem que ser no mínimo 4.000 lugares. Não sei se a direção vai colocar aquela arquibancada móvel. Para a Copa Centro-Oeste, obviamente, por consequência, vai poder jogar aí. Como é que você vê essa questão do mando de campo? Não é só no estadual, não. Na questão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Te preocupa a CBF em algum ponto vetar o estádio? E também teve uma situação da final, né? Tinha mais gente do que o estádio comportava. Você teme uma punição do Ministério Público? Não, eu acho que não tem problema nenhum. Todos que vieram aqui em Viema não teve problemas, perdemos o jogo, mas foi tudo em paz. E eu creio que não. Agora, o mando nosso é fundamental, né? Nós não podemos disputar competições tão importantes e a gente não ter o mando. É fundamental para nós a gente ter o nosso mando, jogar diante da nossa torcida, representar a nossa cidade. Então é fundamental a gente jogar em casa, sim, não tenha dúvida disso, mas eu confio muito e acredito, como eu disse, e tenho fé que isso vai acontecer e a gente vai poder jogar na nossa casa, sim. Passou por isso 2 vezes, né, Douglas? Na Copa do Brasil, se eu não estou enganado, em 2009, o Iviema veio para Campo Grande pegar o Flamengo, né? Se eu não estou enganado, foi em 2009. E teve uma punição também no estadual que você pegou o Ceni no Douradão, lembra? O Flamengo realmente, o Saraivão não teria como receber o Flamengo, né? Porque aí teria que ser realmente no Morenão. Agora, a punição foi através daquela briga que teve com o Misto, o torcedor do Misto pulou o lado que ele estava, acabou indo para o lado da torcida do Iviema, aí deu aquela confusão toda, aquilo nos prejudicou muito, porque a gente vinha na sequência boa, e tivemos que pegar o Ceni, que era uma equipe fortíssima, no Campo Neutro, que foi o Douradão, e a outra em Campo Grande. Então, não tenha dúvida que aquilo prejudicou muito a nossa equipe naquela época. Agora, contra o Flamengo, não tinha jeito mesmo, né? Teria que jogar no Morenão, aqui o Saraivão não teria como receber o Flamengo. Ô Douglas, vamos falar do que você reclamou agora há pouco, e acho que com razão. A Federação de Futebol e também o presidente João Riquelme, acho que na semana, tá lá, porque o calendário da CBF vai estar disponível. Na semana da Copa do Brasil precisa ter um bom senso, né? De evitar esse tipo de viagem, coisa que o Marcos Araújo acabou não vendo e passou batido, o Dourados acabou prejudicado. Você pensa em fazer uma solicitação, de repente, de adiamento de rodada, ou jogar em casa, ou numa cidade mais próxima, na semana do time jogar a Copa do Brasil? Eu acredito que se a gente jogar em casa, ou na cidade próxima, aqui não tem problema nenhum. Agora, se tiver uma viagem, igual aconteceu com o Dourados, aí nos prejudica muito. Aí eu penso sim, impedir, porque nós estamos representando o Estado. Eu acho que
não só nós, como o Operário, o Pantanal, a gente tem que... nós estamos representando o Estado e é bom para todos, que a gente consiga passar de fase, melhora o Estado, para melhorar esse ranking nosso que está horroroso. Então, representando o Estado, todo mundo tem que remar junto e pensar positivo. E se tiver um jogo longo, uma viagem longa assim, eu acho que prejudica muito. Nós estamos conversando com o técnico do Iviema, Douglas Ricardo. Mais uma pergunta, Odair. Douglas, já foi falado aqui que as competições que vocês vão disputar esse ano, você espera contar com um elenco com quantos jogadores? Trabalhar com quantos jogadores? E a partir de quando você pretende dar o pontapé inicial para o time do Iviema? Então, nós vamos ter uma reunião para definir quando nós vamos começar, mas a gente também não pode se alongar muito. O ideal seria começar no mês de dezembro, mas eu não sei, eu acredito que isso não vai ser possível, devido à questão financeira também, depois tem que liberar para Natal. Vamos ter uma reunião para definir isso aí. E os jogadores, eu também não gosto de trabalhar com um elenco muito grande, não, sabe? Acho que todo mundo tem que estar ligado, a gente precisa usar todos. Um elenco aí que no máximo aí 27, 28 atletas está de bom tamanho. E esse é o nosso pensamento aqui. Agora vamos estar definindo aí nos próximos dias aí quando a gente vai iniciar os trabalhos. Ô Douglas, me parece então que serão duas etapas na temporada. A etapa do estadual, Copa Centro-Oeste e Copa do Brasil. Finalizou o estadual, vai se fazer uma análise para ver quem fica para o Campeonato Brasileiro e chegarão outros jogadores. É isso? É isso. É claro que a gente pretende que esse grupo que está com o estadual, Copa do Brasil, Centro-Oeste, permaneça, na sua grande maioria, mas não tem nada definido, não. A gente tem que depois um novo planejamento, e aí se aqueles que não se adaptar à maneira que a gente pensa futebol, né, com dedicação, com empenho, provavelmente não ficará e vem outros, mas a tendência, o nosso pensamento, o grupo que nós estamos montando é que a base, principalmente, fique quase que toda. O Douglas... Mas só para... Mas você não teme perder jogadores nessa transição? Né? Você fazer um contrato com um jogador que se destaca, um jogador bom durante o campeonato, é lógico que ele vai ter outras propostas, vai ter outra visibilidade. Você o Iviema como aconteceu com o Operário esse ano, o Iviema não teme perder jogadores para essa transição entre um campeonato e outro? Então, são duas situações, né? É claro que cada caso de atleta, cada um é cada um, né? Talvez tem jogadores que vai ter um contrato um pouco mais longo no decorrer no início da competição, isso aí tudo é conversado, cada caso é um caso. Agora tem a situação também o seguinte, você faz um contrato longo com alguns atletas e alguns se acomodam. Então tem as duas maneiras de você observar. E aí, para você tá rescindindo contratos, isso aí tem um preço, tem um custo. Então, são situações complicadas que não é fácil falar aqui agora. Por isso que é uma situação de diretoria, que a gente conversa muito, e o atleta, cada caso é um caso, né? Então a gente tem que ir um a um para ver como que a gente faz. O Ângelo Araújo está perguntando do Wendel, o Douglas, que foi emprestado ao Operário, ele retorna? O Wendel tem contrato com o Iviema, pro estadual, não sei quando termina, mas pro ano que vem agora ele tem contrato com o nosso sim. Um abraço pro Jajá, nosso querido companheiro da Rádio Ativa, tá na escuta, valeu Jajá, grande abraço para você. Também pro Toninho Carlos, nosso companheiro, um abraço ao Toninho, ao Lindemar, também ao presidente. Douglas, vamos lá, eu preciso que você esclareça dois assuntos, por gentileza. Aqui em Campo Grande, depois que a vaca deitou tanto para o Operário quanto para o Comercial, nós tivemos situações distintas. O Comercial declarou publicamente que a primeira opção era você e que você não teria acertado financeiramente. Eu conversei com você, né, e até a gente informou isso, da sua versão, que você nem chegou nos valores salariais, porque quando você viu as condições do clube, você entendeu que não conseguiria entregar o que se esperava. Já o Operário, você
E a torcida operariana, né, principalmente muita gente, muito torcedor operariano, gostaria de te ver assim que o Dalastra saiu. E a informação é que não houve sequer uma proposta para você. Queria que você falasse desses dois assuntos, por gentileza. No comercial, realmente eu fui procurado pelo presidente e pelo Matheus. Tivemos uma conversa, mas não chegamos a um acordo financeiro, vamos dizer assim. Eu achei que para mim não valeria a pena e ficou assim. Eles queriam até que eu fizesse uma proposta, mas eu achei que ficou muito longe daquilo que a gente pensava. Então, falei, é melhor não atrapalhar mais vocês para eles seguirem o caminho e procurar outro profissional. Eu agradeci muito, eles foram muito bacana comigo, agradeci, não foi dessa vez, não aconteceu. Sobre do Operário, eu não tive proposta do Operário para a Série D. Confesso que se tivesse eu teria ido sim. Eu acho que era um momento que eu aceitaria ir para a Série D, para a disputa, mas não tive naquele momento. Cheguei até a ter convite antes, mas naquele momento da Série D eu não tive nenhum convite, não. Ô Douglas, desculpa, antes quando? Durante o campeonato? Foi um período, uma conversa, acho que foi durante o campeonato, sim, não me lembro a data certa, mas foi um pouco antes. Mas quando acabou o campeonato, eu não tive nenhum convite, não. Chegou a ter uma sondagem do presidente, mas não teve nenhuma uma proposta concreta assim, não. E depois também ninguém me procurou, não. Muito bem. Odair Martimiano, sua pergunta final para o Douglas Ricardo. Primeiro, mandar um abraço, mensagem que chegou aqui, o Douglas. Abraço para a galera de Viema. Douglas jogou comigo em Viema antes dele ir para o São Paulo. Dá um abraço nele por mim. Quem está te mandando um abraço é o grande, o gigante, o magnânimo, o insuperável, o melhor de todos, o Leopoldo lá em Rochedo, ouvindo a gente, mandando um abraço para você. Ele coloca aqui ainda que na época... Você é velho, hein, Leopoldo? Você é velho. Eu acho que ele jogou quando ele era base. Você tá doido. Mas, Leopoldo, um dos grandes amigos que a gente fez por aqui. Ô, Douglas, não tem como a gente colocar hoje o Iviema, se não for o Iviema brigando na parte de cima e brigando pelo título também, pela campanha que fez e pelo que a gente está escutando, né? Que vai manter pelo menos uma espinha dorsal do que foi, na nossa visão, o melhor time do campeonato 2025. Lidar com esse favoritismo também tem algum fato que pode ser prejudicial? Primeiro, um grande abraço para o Leopoldo. Leopoldo, eu trabalhei com ele, acho que eu tinha 16 anos. Aprendi muito com ele, um cara sensacional. Dali, depois eu fui para o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas não tenha dúvida que eu aprendi muito. Foi muito bacana para mim conviver com uma pessoa já experiente, tão bacana, tão honesta como é o Leopoldo. Um grande abraço para ele aí. Eu não vejo favoritismo, não. E o Campeonato Estadual é muito difícil. Se você vê, principalmente por orçamento, tem equipes aí que vão ter uma questão financeira aí muito maior que a nossa, né? Você viu que saiu na imprensa aí, o Pantanal, por exemplo, se eu não me engano, vão ter muito dinheiro aí para o próximo ano. Então, equipes que financeiramente tem muito. Aqui no Iviema, agora nós conseguimos melhorar um pouco essa questão. Não é igual às equipes 3, 4 aí de ponta do estado, mas pelo menos melhoramos, né? O duro é quando a gente começou aqui, que era um orçamento aí, se eu não me engano, 300 mil, e a cobrança era a mesma, né? E as pessoas às vezes não entendem. Hoje não, o Iviema está com a estrutura melhor, está com a condição financeira melhor, não somos favorito a nada, mas também não tememos ninguém. O Iviema pode encarar qualquer adversário aqui no Saraivão ou fora, de igual para igual, e pode vencer qualquer um. Não tenha dúvida disso. Agora, respeitando todos, porque sabemos a dificuldade que é o estadual. O estadual é muito difícil, eu conheço bem, e sei da dificuldade que é disputar essa competição. O Jajá pediu... Tiago pergunta para o Douglas como foi o mutirão para construir a calçada da República do Azulão do Vale. Um abraço aí para o Jajá, para o Toninho, né, para o Idemar Cabeiros, que está ouvindo, nosso secretário aí. A diretoria nossa, Tiago, é isso aí. Pessoas sensacionais. Ontem aqui viemos, foi aniversário da cidade,
E no aniversário da cidade, eles estavam lá fazendo um mutirão para fazer a calçada, para ter melhorias para os atletas. Então, esse é o IVM. O IVM é isso aí. É uma diretoria que faz um negócio desse aí, você imagina só. Então, só agradecer e feliz de ter eles como meus diretores aqui no Azulão. Douglas, é o assunto do Do- momento. Pois não, Odair, pode falar. Não, chegou uma pergunta para o Douglas aqui, através do Rodiclei Nogueira, lá de Ribeirão Preto, Douglas. Em primeiro lugar, mandando um abraço para você. Pergunta para o Douglas se ele teria vontade de voltar a Ribeirão Preto para ser treinador do Botafogo. Se já houve algum momento da vida dele este convite. E qual é o relacionamento dele com as pessoas do Botafogo dentro do clube? Pergunta do Rodiclei Nogueira, lá de Ribeirão Preto. Um abraço, Rodiclei. Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa que eu amo mesmo de paixão. Botafogo é um time que eu morei debaixo daquela arquibancada há 5 anos, joguei 6 anos pelo Botafogo. Então eu tenho um carinho enorme, gosto muito. E assim, o único convite que eu aceitei na época, Zé Mário Crispim era o diretor e eu estive muito próximo de ir para o Botafogo. Na Copa Federação, eu iria sim. A gente esteve muito próximo de ir, mas acabou no último momento não dando certo. Acabaram ficando na época com o treinador que estava no Sub-20, acabou assumindo e não deu certo para mim ir. Mas não tenha dúvida que se um dia eu tivesse convite do Botafogo, eu iria sem pensar. Agora, outro clube eu não sei. Eu não penso em sair do estado, não. Douglas, E o meu relacionamento, eu esqueci de responder a última. Relacionamento hoje com a diretoria, não, como estou há algum tempo sem ir lá, não sei quem está hoje à frente, não tem muito contato hoje, não. O único contato que eu tive lá, que eu sei que participava da diretoria, não sei se está ainda, é meu amigo Birinha, que jogou comigo. Parece que o Nelsinho Batista ia se envolver, né, em alguma coisa no Botafogo, não ia? Não estou sabendo, não. Nelson foi meu treinador também no São Paulo. Se tiver, é um bom nome para que o Botafogo se organize de vez. Hein? O Botafogo está ameaçadíssimo aí do rebaixamento, está brigando para permanecer na segunda divisão. Ô Douglas, a pergunta final é sobre o que está acontecendo, né? Os bastidores aí da política da federação. O presidente Cesário derrubou a questão da destituição. Temos arbitral semana que vem. Como é que é para você, treinador, observar toda essa parte extracampo? Eu torço para que isso se resolva, né, da melhor maneira possível. E essa questão de justiça do presidente Cesário, se ele que ele está resolvendo com a justiça, né? Se ele não deve nada, que seja inocentado. Questão de justiça não tem nem como eu falar nada, né? Eu, graças a Deus, sempre andei bem com todos, sempre me respeitaram, eu também sempre respeitei, tanto o presidente Cesário como o Estevam, que é uma pessoa bacana também comigo, sempre me tratou com muito respeito e eu admiro. Então, é questão de justiça aí, a justiça que faça o que é certo, o que é justo e que define o que seja o melhor possível. O Denis Silva. Tiago, muito bom dia a todos, professor Denis Silva do DS Ubiratã, na audiência. Um abração para todos e para o amigo Douglas. Esse é fera. Grande Denis, que tem um trabalho muito importante em Dourados, o Douglas. Sem dúvida, o trabalho que ele faz. Eu dou um abraço pro Denis aí, com as crianças. É um batalhador, um cara que está sempre na luta aí e merece tudo de bom na vida dele. Deus que abençoe ele. Douglas, após o término do estadual, recebeu propostas de equipes do Paraná, São Paulo e aqui do estado, mas não aceitou. Informação do Jajá. O Douglas já tinha dito para nós, numa última oportunidade, que não está nos seus planos sair daqui. Esse plano, pelo jeito, não mudou, né, o Douglas? Não. A gente não sabe o dia de amanhã, né, Thiago? O que pode acontecer, mas hoje eu não penso nisso, não. Vivi muito tempo longe daqui. Eu gosto da minha cidade, do meu estado. E não penso em sair daqui, não. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Então é duro você falar que não vai ou não vai, porque o amanhã a Deus pertence, né? Douglas, agradeço você ter mais uma vez nos atendido gentilmente. Eu estava começando e você já era campeão e você sempre nos tratou com o maior respeito do mundo. Fique em paz sobre aquilo que aconteceu lá em janeiro, a gente entende a sua declaração e está tudo certo.
E espaço sempre aberto para o Iviema, para o interior do estado, porque é a nossa linha, viu, Douglas? A gente não acha que o futebol no Mato Grosso do Sul é só operário comercial, muito pelo contrário. A nossa linha é abrir espaço para todos e o Iviema, com certeza, sempre vai ter espaço por aqui. Eu agradeço, Thiago. Um abraço aí a todos vocês, sempre que precisarem estar à disposição. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Às vezes, sempre que posso, eu estou acompanhando. É muito importante. Eu acho que vocês têm contribuído muito para a melhora do nosso futebol sul-mato-grossense. Nós temos muito que melhorar e precisamos de todos. Vocês da imprensa, dos treinadores, dos atletas, enfim, dos dirigentes, é um todo. E um abração a todos e agradecer aqui a nossa diretoria pelo trabalho que está fazendo, principalmente esse mutirão que fizeram lá na República para a melhoria da nossa República, para os atletas que vão chegarem aí. Então, uma diretoria fantástica. Um abraço a eles e agradecer eles de coração. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Douglas. Obrigadão, viu? Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.